Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Luciano. Estou com vocês para deixar uma mensagem ao vosso coração. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para estar passando para os amados irmãos é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem fiel, é uma mensagem necessária, é uma mensagem atual. Você que pode, pegue a tua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 6, e o seu versículo de número 10 vai dizer: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus amados irmãos, o que é que nós entendemos quando o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Coríntio? Ele aqui vem sendo sucinto, ele vem sendo claro, objetivo. Ele não fica procurando palavras bonitas. Ele enumera ali a classe de pessoas ou os pecados que as pessoas iriam cometer, que iriam deixar essas pessoas de fora do reino. E eu enumerei aqui alguns adjetivos para estar passando para os irmãos, porque é necessário. Eu estou vendo aí alguns pregadores. Eu falo pregadores, mas eu não os respeito como os pregadores, porque já foram um dia, hoje não são mais, porque estão banalizando a verdade. Até mesmo recentemente eu vi um homem que era muito respeitado, que pregava a verdade, que falava a verdade, mas aí caiu no alcoolismo, caiu nas drogas e continuou sendo pastor. Caiu na imoralidade, caiu em várias situações. E eu vejo aí as postagens dele no YouTube, no Facebook, ele defendendo o homossexual, ele defendendo padres, e até colocando em um nível maior do que os cristãos. E olhando para a palavra de Deus, eu vejo que a palavra do Senhor se cumpre quando diz que nos últimos dias pessoas pegariam doutores e amontoariam para si filosofias para defender o egoísmo, para defender as práticas pecaminosas dessas pessoas. Doutores. O homem não deixa de ser doutor. Ele é doutor, é PhD, é um homem instruído. Só que, infelizmente, ele deixou a sã doutrina. Mas a Bíblia é clara, irmãos. A Bíblia é clara. O que está falado na Bíblia, o que Deus falou, nenhuma palavra cairá. Se você encontrar alguma contradição na Bíblia, é erro de copista, nada mais. Erro de interpretação, nada mais. Mas a mensagem genuína da Bíblia Sagrada, ela não é modificada com o tempo, porque a palavra de Deus, ela era, ela é e ela será. Ela nunca passará. Ela sempre é atual. E o que as pessoas têm medo de falar, têm medo de pregar é a verdade, mas eu vou falar a verdade aqui com os irmãos. Enumerei estes adjetivos aqui para dizer: devassos não herdarão o reino de Deus. O que é uma pessoa devassa, irmão Luciano? A devassidão é a imoralidade na conduta da pessoa, como no seu interior. Como assim conduta? Vestidos coladinhos, bem ajustados, calças bem apertadas, delineando a silhueta, fazendo as pessoas pecarem, achando bonito, coisas extravagantes que chamam a atenção da sensualidade, devassidão. É o que Satanás costuma falar: não, isso não tem problema, você pode vestir essa mini saia, você pode andar mostrando a barriga, você pode andar mostrando as pernas, não tem problema nenhum. Você pode se empanturrar de maquiagem, você pode cortar o seu cabelo, você pode fazer tatuagem. Isso é devassidão, depravação espiritual.
idólatras, nem os devassos, nem os idólatras. O que é a idolatria? Idolatria é você colocar alguma coisa na frente de Deus. Talvez nós idolatramos o nosso filho, talvez nós idolatramos o nosso esposo, a nossa esposa, a nossa mãe, um time de futebol, uma camisa, um ator de cinema. Nós idolatramos muitas coisas e, infelizmente, muitos de nós não compreendem que nós estamos idolatrando. Mas nós, se colocarmos alguma coisa a mais do que Deus, idolatramos. Cometemos idolatria, o pecado de idolatria. Irmão, pode torcer por um time de futebol? Até que ponto você vai torcer para um time? Você é daqueles que morrem pelo seu time, que aonde seu time vai você quer estar, que não perde um jogo na televisão? Então você está sendo idólatra. Porque a Bíblia fala que se a gente morreu para o mundo, nós não devemos pensar mais nas coisas do mundo. Não é o irmão Luciano que está falando, é a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, busca as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado. Jogos. Ah, irmão Luciano, mas eu sou cristão, mas eu gosto de fazer uma fezinha de vez em quando para ver se eu vou ganhar um dinheirinho. Irmão, fuja da idolatria, fuja da imoralidade, fuja dessas coisas que impedem a tua entrada no reino de Deus. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Não se embarace com esses negócios, nem os efeminados. Irmãos, hoje em dia dá até cadeia a gente falar sobre isso, né? Tem muitos pastores que quando vão pregar, tira o microfone da boca para falar baixo, para ninguém ver, porque dá processo. Mas é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está condenando. Falar sobre devassidão pode, falar sobre idolatria pode, falar sobre adultério pode, mas não pode falar sobre homossexualidade ou homossexualismo ou alguém efeminado. A Bíblia condena, e se a Bíblia condena, quem sou eu para falar alguma coisa? E o que está acontecendo é que eu estou vendo as pessoas ficarem com medo de falar a verdade, de pregar a verdade, de dizer a verdade, de expor a verdade. Mas nós que somos cristãos precisamos pregar a verdade, doa a quem doer. E não entrarão no reino do céu os efeminados. Aqui também está adúlteros. Pessoas que adulteram. Como assim adulterar? Eu vou pular cerca, eu tô casado, mas eu pulo a cerca. Isso não é também. Isso aí é um tipo de adultério. Mas não abrange totalmente o que a Bíblia quer dizer. Adúlteros. Antes de Jesus vir, muitos patriarcas tiveram mais de uma mulher, porque naquela época podia. Estava na época da lei, mas Jesus, quando ele veio, ele acabou quebrando isso tudo e nos apresentando a nova aliança, a nova maneira de viver. É por isso que o Senhor Jesus, quando chegava, ele quebrava paradigma. É tanto que quando ele pegou aquela mulher, naquele ato de adultério, o que aconteceu? A Bíblia fala que os fariseus jogaram aquela mulher diante de Jesus, as pessoas que foram apedrejar, cada um com a sua pedra na mão, pegaram ela em ato de adultério e falaram, na lei de Moisés, manda apedrejar, e tu o que diz? Se Jesus quebrasse a lei de Moisés, eles poderiam apedrejar até mesmo Jesus por blasfêmia. Mas o Senhor Jesus, usando de sabedoria, ele diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus não quebrou a lei de Moisés. Ele deu uma visão que ninguém tinha visto, ou seja, a gente precisamos olhar para a nossa própria vida, nossa própria conduta. Aí todo mundo foi jogando as suas pedrinhas de lado. Aquele que não tem pecado joga a primeira pedra. Quem se atreveu a apedrejar aquela mulher? Porque todos tinham pecado. Ah, irmão Luciano, então você não pode julgar, você não pode falar isso. Irmão, não sou eu que estou julgando, é a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa regra, é o nosso manual de fé e prática. É ela que está falando. E se ela fala, quem somos nós para contradizê-la? Aí a palavra de Deus vem dizendo que aqueles homens jogaram suas pedras e saíram. Foi que Jesus disse para aquela mulher? Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Não, Senhor, ninguém. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aquela mulher saiu e eu acredito que aquela mulher mudou a sua condição, o seu posicionamento. Ela realmente se entregou para Jesus e foi dar testemunho do mesmo. Então, no caso, devasso, idólatras, adúlteros, que nós estamos falando, efeminados,
adúltero. Se um homem atentar para a mulher, olhar para uma mulher e no seu coração desejar esta mulher, ele já está cometendo adultério. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência limpa, purificada de todo e qualquer pecado. Porque nós seremos julgados não apenas por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo também que nós deixamos de fazer. Sabemos que é a verdade, sabemos que precisamos fazer aquilo e não fazemos. Então, quando nós sabemos que deveremos andar honestamente como de dia, sóbrio, e não andamos, estamos cometendo pecado. Meus queridos irmãos, aquele que adultera, aquele que atenta numa mulher para desejar no seu coração, sem precisar falar nada para ela, apenas olhar e desejar, pecou, adulterou. A culpa é a mesma. O pecado é o mesmo, as consequências serão as mesmas, desde que você se arrependa. Porque arrependimento é uma coisa e remorso é uma coisa totalmente diferente. O que é remorso, irmão Luciano? Remorso é que Judas teve, traiu Jesus e depois ele ficou sentindo remorso no seu coração, foi e se matou. Porque se ele tivesse se arrependido de verdade, ele teria pedido perdão para Deus. Pedro traiu Jesus, negou Jesus, mas Pedro se arrependeu. Pedro não se suicidou. Judas cometeu um pecado e depois cometeu outro pecado em cima, que é o pecado do suicídio. Então, no caso, meus queridos irmãos, precisamos estar atentos à palavra de Deus. Não é apenas fazer com as nossas mãos, mas é com o nosso coração e com a nossa consciência. É por isso que nós seremos julgados, irmãos, não por aquilo que nós fazemos à vista de todo mundo, mas no nosso interior. A palavra de Deus diz que Deus ele esquadrinha os nossos corações. Nossos corações, nossas intenções, o que os nossos pensamentos vãos pensam, Deus sabe. Nem os sodomitas, que aí vai cair também naquela ala dos efeminados, como na cidade de Sodoma e Gomorra, que os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram nas suas próprias sensualidades. Vamos mais para frente. Nem os ladrões, roubadores não herdarão o reino do céu. Roubar e furtar é coisas diferentes, porém o pecado é o mesmo. O que é roubar? Roubar é quando você chega, mete uma arma na cabeça de alguém ou rende alguém e tem testemunha, isso é um roubo. Furto é quando ninguém percebe que você está ali, você chega como um gato, pega aquele negócio e sai sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba. Isso é furto, mas Deus está vendo. Perante Deus, Deus está olhando. Meus queridos irmãos, não é apenas aquelas pessoas que vão no banco, que roubam dinheiro no banco, no caixa eletrônico, na casa de gente rica, na política, não. Roubar também é a gente ir dentro da igreja e se tiver uma agulha no chão, a gente pegar aquela agulha e levar para casa, não é nossa. Irmãos, é por isso que a palavra de Deus, ela é uma palavra séria, é uma palavra doutrinária e uma palavra dura. Porque a palavra de Deus é separação, ou você é ou você não é. Nem todos conseguem suportar a sã doutrina. É por isso que a Bíblia fala que muitas das pessoas iriam colocar comichões nos seus ouvidos para não querer fazer e praticar a verdade. Porque a verdade, meus irmãos, é difícil a gente viver na verdade. No livro de Isaías fala que a verdade anda cambaleando nas ruas, porque ela não encontra guarida, ela não encontra uma pessoa para andar na verdade. Precisamos andar na verdade cristalina, pura, cristocêntrica, de todo o nosso coração, sem que haja plateia, porque Deus está olhando para você no oculto, no escondido, quando você está sozinho. É aí que Deus está olhando para você e para o teu coração. Nem ladrões, nem avarentos, pessoas que só quer para eles, pessoas que quanto mais quer, quanto mais tem, quanto mais quer, pessoas que têm dinheiro, mas vê a sua esposa precisando pagar uma conta, vê o seu esposo precisando pagar uma conta, vê alguém precisando de dinheiro, de uma ajuda, não dá, segura para ele, como é que eu posso dizer, esconde. Tome cuidado, meus queridos, não sejais avarentos. A palavra de Deus fala que precisamos colocar os nossos tesouros no céu, guardar os nossos tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde nada consegue minar. Precisamos colocar a nossa vida diante da presença de Deus e almejar única e exclusivamente o reino do céu. Nosso tesouro tem que estar lá em cima.
Nosso tesouro tem que estar guardado lá em cima, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, onde nada mina. É lá em cima o nosso banco celestial. Nem bêbados. Tem aí, né, muitos teólogos, muitas pessoas falando, não, Deus não condena a bebida, a Bíblia não condena a bebida, a Bíblia condena a embriaguez. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não se deixe enganar por palavras bonitas e persuasivas. A Bíblia ou é ou não é. Na palavra de Deus ou é 8 ou é 80. Ou você sobe para o céu ou você desce para o inferno. Não tem esse negócio de meio termo de ficar em cima do muro, não. Ah, mas você está sendo muito radical. Eu não sou radical, é a palavra de Deus que é radical. A palavra de Deus fala, ou você serve a um Senhor ou você serve a outro Senhor. Então nós estamos vivenciando aí um momento turbulento, um momento de cauterização, um momento onde tudo pode, onde tudo é permitido. Eu vejo pastores renomados, eu não vou citar nomes aqui porque vai ferir, isso não é ético. Mas você não precisa ir muito longe, basta você olhar na internet, comprar um DVD, na televisão. Você vê que os pastores estão falando que fazer tatuagem não é pecado, que beber não é pecado, que isso aqui não é pecado. Irmãos, e é o quê? A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ah, mas eu não me embriago, eu tomo apenas um copo. De um copo vai para outro copo, do outro copo vai para outro copo. Quando você vê, você está sendo um pingunço, um pingaiada e falando que não é. Falando que tá tudo bem. A palavra de Deus condena, bêbados não vão para o céu. Ah não, mas eu não bebo para me embriagar. Irmãos, nós precisamos se abster disso aí. Precisamos se abster disso aí. Tomar cuidado. Se precaver, se policiar. Nem os maldizentes, aquelas pessoas que maldizem tudo, que sempre, como é que eu posso estar falando, sempre fica falando palavras torpes. Ah, o meu trabalho é isso, a minha família é isso, minha família é aquilo, nossa, eu não sou nada, sempre se maldizendo, sempre se lamentando, sempre se lamuriando. Irmãos, isso não é conduta de cristão. Conduta de cristão é mesmo estando passando por necessidade, eles têm que estar felizes, eles têm que estar alegres, eles têm que estar contentes, eles têm que estar satisfeitos, ele tem que ter gozo, que é o fruto do Espírito, gozo, paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para cada um de vocês. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos estar com esta palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e as medulas. Ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Eu deixo essa mensagem e que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Forte abraço, meus queridos. A paz do Senhor.